segundo Marcos. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Eis um tempo favorável, é o tempo do Advento. Um tempo favorável para nos preparar. É como quando a gente avalia esse ano que passou, que está passando, né? 2020. Aí algumas pessoas dizem assim, que já vai tarde, né? 2020. Que 2020 foi um ano inútil. Mas nada é inútil em nossa vida. Cada minuto da nossa vida é valioso, é precioso para Deus e deve ser precioso também para nós. Esse ano de 2020 é um tempo que o Senhor nos prepara. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, são tempos em que o Senhor nos prepara para outro tempo. Cada dia você tem que viver o seu dia, mas também esse dia na esperança, e a esperança não nos decepciona, na esperança daquilo que Deus tem preparado para nós. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, que a gente viva esse tempo de advento, sabe? Viver o tempo de advento é semelhante a viver esse tempo de pandemia, como muitas pessoas estão vivendo. Muita gente não vive. Eu olho as pessoas que estão, os jovens que estão sem máscara, que estão fazendo aglomeração por aí, que as pessoas que caçoam dizendo que isso não existe, que não adianta ter cuidado, que é assim mesmo, que as pessoas morrem de acidente, morrem disso, morrem daquilo e também morrem de Covid. Se você trabalhar num hospital, alguém trabalha no hospital aqui, na área de saúde, você deve saber que as coisas não são bem simples assim. E também é até um gesto de amor. Quando eu olho, eu já trabalho, enfim, em hospital, já trabalhei em enfermagem e sei o quão difícil que é e como é. Mas também sei o quanto a gente faz com amor. Não se sabe o quê? Cada profissão é um chamado de Deus, né? E aí a gente faz, se você olhar, você diz assim: eu não sei como é que uma pessoa escolhe ser policial para viver aquela vida junto com a bandidagem e tudo mais. Mas existem profissionais, existem policiais honestos e bons? Existem. Existem policiais que a gente se sente seguro ao lado dele? Existem pessoas que não. Assim como nós, na vida cristã, católica, existem pessoas que são verdadeiramente cristãos, e existem pessoas que estão muito longe disso. Mas em todos nós
ninguém é santo. E ninguém atinge ou atingiu a perfeição, a não ser aquele que é a perfeição. Só que Ele nos ajuda, Ele nos chama, cada um de nós. Se você não é um bom policial, você é chamado a ser. Se você não é um bom enfermeiro, você é chamado a ser. Se você não é um bom professor, você é chamado a ser. Se você não é uma boa dona de casa, você é chamado a ser. Porque cada elemento da sua vida, cada um de nós aqui, tem importância para Deus. Assim como está escrito na segunda leitura, Ele não deseja que nenhum de nós se perca. Não começa a leitura, não é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia, sei lá. Ou seja, Deus não está limitado pelo tempo, como a gente está limitado pelo tempo. Deus não vive essa realidade de nascer, viver e morrer. Aliás, viveu por nós. De que maneira? Através do Filho, Jesus. Jesus nasceu, viveu, morreu. Para quê? Para nos salvar. Porque o salvar está nele. Porque Ele, assumindo a condição humana, Ele faz com que resgata a eternidade para o ser humano. O ser humano que no pecado de Eva e de Adão, de querer deixar Deus de lado e viver seus desejos, fez com que o homem se afastasse da eternidade, ou seja, da vida eterna. E ele, como diz as Escrituras, eles olharam e viram que estavam nus. Mas o ver que está nu, não é só o ver que está sem roupa, é olhar para a sua realidade. E a realidade que a gente constrói, a realidade do pecado. Quando se está em Deus, a gente tem a simplicidade e a pureza de coração, que mesmo o estar nu não nos envergonha. Quando a gente não diz assim, eu graças a Deus, eu vivo a honestidade, eu ganho o meu sustento e posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir dignamente. Não é assim? A mesma coisa é esse estar nu. Sabe? Quando a gente vive em Deus, a gente sabe que a gente é pecador, mas a gente vive em Deus e a gente tem a esperança e tem a graça. É a graça que não é paga por nossas atitudes, mas é a graça de Deus que nos alcança e a gente abraça essa graça. É como na primeira leitura. A primeira leitura, na realidade, prefigura o Evangelho, não é? Porque ela fala também de preparar um caminho. Deus nos traz a salvação, mas Ele quer que a gente abrace essa salvação. Sabe? É como quando eu perguntei aqui uma vez, o amor tem endereço? Aí muita gente disse não. Aí eu digo, olha, tem, porque o amor é feito para amar, e amar a alguém. Então, o amor só tem sentido se tem o outro para a gente amar. E Deus é amor. Deus é amor no endereço a quem? A tudo que Ele criou. E nós fomos criados por Deus? Fomos. Só que de uma forma especial, Jesus, que é Deus, nos fez adotivamente não sermos criaturas apenas, mas filhos e filhas de Deus. É isso, e nisso reside a nossa salvação. E como Ele deseja que a gente seja participante dessa caminhada, desse amor que Ele tem por nós, porque quando a gente vai ao encontro do outro, a gente precisa que pelo menos o outro pare, né? Para receber a gente. Ou então, na melhor das hipóteses, vá ao nosso encontro também. Quando a gente só existe o aperto de mão, quando um oferece, o outro dá. Então existe o aperto de mão, né? Que não é possível fisicamente nessa pandemia, mas a gente tem como dar o aperto de mão. Eu aperto a mão e abraço muitas pessoas, mesmo fazendo assim, olha, fica aí que eu fico aqui. Mas o abraçar e o aperto de mão não está na questão física,
está no coração. Você vai ao encontro do outro. Tem muita gente que aperta a mão de você e não está indo ao seu encontro. Tem muita gente que te abraça, mas também não está indo ao teu encontro. Deus sempre está indo ao nosso encontro e deseja que a gente vá ao encontro dele para ganhar o abraço, para ser abraçado, para ser alcançado pela graça. E aí nós vemos hoje no Evangelho uma figura importantíssima. Tanto é que Jesus vai dizer, não é, que entre o mundo não existe maior do que João, não é? Vejam, entre os nascidos de mulher não existe maior do que João. É impressionante, não é? E já João vai dizer o quê? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, olha para João e diz essa frase em tua vida: é necessário que meus desejos, que as minhas coisinhas diminuam e que Jesus cresça dentro de mim, a vontade de Deus cresça dentro de mim, porque só assim eu sou feliz. Eu posso até estar angustiado, passar por momentos de dificuldade, mas se é Jesus que é tudo em mim, eu estou feliz, tranquilo. É como o Jó, né? Que ficou naquele estado de deplorável, mas disse com toda a força do seu coração: na minha carne eu verei Deus. Então, na minha vida eu vejo Deus, mesmo no sofrimento e na dor, porque agora é necessário aquilo que João nos pede hoje, tanto na primeira leitura fala, como ele nos pede hoje no Evangelho. O que é que ele pede? Preparai o caminho para o Senhor, endireitai suas veredas, aplanai o caminho, ele fala. Sabe o que é aplanar? Tornar plano, não é? Uma coisa que não é plana é cheia de irregularidades, de montanhas. As montanhas serão o quê? Arrasadas ou abastadas, sei lá, retiradas. Se você tiver fé, pequena como um grão de mostarda, você será capaz de dizer a essa montanha: afasta-te daqui. E qual o objetivo de afastar a montanha? É a gente ver o que existe à nossa frente. E o que existe à nossa frente? Deus. O que existe em nosso caminho? Deus. O que existe ao nosso lado? Deus. A gente só não consegue ver por conta dos amontoados de coisas que a gente coloca na vida da gente, que nos atrapalham, nos impedem, que é o nosso pecado. O nosso pecado é todas as vezes que a gente se afasta de Deus, da sua vontade, e quer apenas satisfazer os nossos egoísmos. Então, o tempo do Natal, no qual o Advento prepara, é um tempo de renascimento. O ano litúrgico é um ano circular, não tem começo, meio ou fim, mas a gente, de certa forma, delimita, para que a gente sempre possa ir caminhando com ele, não é? Então, terminou o ano litúrgico como? Cristo Rei, ou seja, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Então, é necessário que a gente faça o que a gente conclui dizendo: viva nosso Senhor Jesus Cristo. E vai viver aonde? Em meu coração. E meu coração não significa trancado, não. Em meu coração significa pulsante, vivendo, fazendo com que todas as minhas ações, circulando pela minha vida, todas as minhas ações sejam pautadas pelo amor de Jesus Cristo, porque mesmo os meus erros eu vou poder enxergar melhor. Quando eu comparo, será, meu Deus, que isso que eu estou fazendo é vontade de Deus? Não. É vontade de Deus que eu machuque o outro? Não. É vontade de Deus que eu seja desonesto? Não. Às vezes é mais cômodo para mim ser desonesto? Pode ser.
Às vezes é mais cômodo para mim que eu machuque as pessoas? Pode ser. Mas eu sou feliz dessa maneira? Não. Por quê? Porque eu me afastei de Deus. A vontade de Deus é outra. Ele quer que a gente tenha vida e vida em plenitude. Então, quando João diz, olha, preparai o caminho para o Senhor, mudai de vida. Tem até uma música, não é? Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos. Então, convertei-vos de coração. Tem até uma outra, né? Convertei-vos, não sei a letra não, mas em síntese, essa música pede que a gente se converta. O ano é circular, como está escrito aqui hoje. Deus é paciente, sabe? Quando ele fala do tempo de Deus, Deus é paciente conosco. Deus espera de nós, mas cuidado, o dia do Senhor virá como um ladrão. E o dia do Senhor é já. Não é só o dia do Senhor no significado de a morte chegar. Não. O dia do Senhor é já. É o julgamento também nosso. E o julgamento é esse. Você está diante do amor e você não consegue enxergar o amor. Mas como diz nas Escrituras hoje também, Ele deseja que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Está difícil, não está? A gente olha assim, às vezes a gente diz assim, fulano vai para o inferno, quinto dos infernos. Às vezes até a gente deseja. A gente vê tanta maldade no mundo, né, que as pessoas fazem, que a gente diz, ah, meu Deus, tomara que esse aí sim devia pegar uma Covid e se desmantelar. A gente precisa se converter, não é? Porque senão isso corrói o nosso coração. Não deixe que o seu coração se corrompa pelas coisas de ódio. Se o outro faz ações que a gente odeia, a gente deve odiar as ações. É claro que o outro é responsável pelas ações. Foi ele que praticou, foi ele que fez. Entendeu? Ele que não teve misericórdia. Mas ele se entenderá com Deus. Você não deixe que isso mova o seu coração para o ódio, para desejar o mal do outro. Então isso também é se converter, sabe? E às vezes a gente diz, ah, mas eu sou assim mesmo. Não, não é não. Não tem que ser. Cada dia Deus espera de nós aquilo que João diz. Prepare um caminho para o Senhor. Se você preparar um caminho para o Senhor, a graça dele vai agir em teu coração. E a graça de Deus não são o atendimento aos teus desejos. A gente pensa que a graça de Deus, eu alcancei uma graça, né? Eu alcancei uma graça, ou seja, Deus me atendeu em meus desejos. Não. A graça de Deus tu recebes, eu recebo todos os dias. Agora, como diz também hoje nas Escrituras, Ele deseja abrir os teus caminhos e deseja que você se converta para que você consiga compreender e perceber a graça que você já alcança todos os dias da sua vida. Então, que nesse tempo do Advento, uma forma de a gente ter esse compromisso é você manter-se firme na oração. Manter-se firme na oração. Não precisa você rezar muitas Ave-Marias e muitos Pai Nossos. Mas precisa que você faça bem feito. E fazer bem feito as coisas é fazer de coração. Quando você for rezar o seu Pai Nosso, reflita cada palavra para que cada palavra penetre em sua alma e transforme sua vida. Quando você for falar com Maria, fale com Maria. Ela sabe, ela conhece das dores do ser humano, assim como Jesus, seu filho. Então isso você prepara um caminho através da oração, e através da oração que você enxerga o outro,
as pessoas, o mundo, enxergando o outro, as pessoas, o mundo, você enxerga Deus. Através disso, você prepara para que Deus nasça em você verdadeiramente, faça sua morada em nós. Somos morada de Deus. Quando vemos para a missa, nós não comungamos, né? Alguns não comungam porque estão em pecado e desejam se confessar e tudo mais. Mas se você às vezes até se confessa, mas você não se arrepende, você não fez nada. O sacramento da confissão só é válido se há um coração contrito, sabe? Você pode conversar com o padre 500 vezes, mas se você não estiver disposto ou disposta a arrepender, se não estiver arrependido mesmo daquilo, algumas pessoas têm arrependimento daquilo que fizeram ou não fizeram, ou pensaram ou não pensaram. Arrependem-se porque estão sentindo que se prejudicaram de alguma forma. Mas isso não é arrependimento. Uma vez tinha um jovem aqui, que ninguém sabe, mas também não é o caso de dizer, mas tem um jovem que a gente ficou sabendo que uma jovem tinha raiva de duas colegas, de uma colega da escola. E aí propôs ao outro de envenenar a colega. E o outro trouxe o veneno, o remédio. E ela falou para uma outra coleguinha, e essa outra coleguinha ajudou ela a botar na água e oferecer. E aí uma jogou fora e a outra pegou o copo e levou para casa, para a mãe. A mãe levou para a delegacia. E lá eles fizeram o exame e verificaram que tinha um composto menor. Os policiais chamaram as famílias. E as famílias, os pais é que iam responder a isso, ao ato que eles fizeram. Aí de repente esse jovem veio se confessar. E aí eu disse a ele: olha, a tua confissão não é válida. Por isso que eu estou dizendo aqui. Eu não vou atender sua confissão não. Porque você, para se confessar, você precisa estar arrependido. E você não está arrependido do que fez. Você está lamentando o fato de ter sido descoberto e de você ter sido repreendido. Quando você se arrepender, você tomar consciência da maldade, que o mal não é uma coisa boa e não vem de Deus, então só assim terá validade sua confissão. Assim todos nós. É isso que João quer de nós. Não quer falsidade, assim, de fazer de conta que está arrependido. Você não pode ter o perdão porque o perdão, o objetivo do perdão não é a punição. O objetivo do perdão é o resgate, sabe? É a tua salvação. Deus não quer te punir, Deus quer te salvar. E a gente é que se pune, porque a gente é que coloca na gente pecados, egoísmos. A gente é que se afasta de Deus, não Deus que se afasta de nós. Percebe? Então a gente tem que tomar consciência do nosso pecado, para que a gente possa viver a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.